Um dos temas mais na ordem do dia das políticas urbanas hoje em dia, e aí eu digo que não é só no Brasil, mas inclusive em vários outros países do mundo, inclusive dos países desenvolvidos, é a questão da localização da habitação social, né? Isso aí tem sido uma pedra no sapato dos planejadores urbanos, não se sabe como fazer, nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem na França, enfim, são dois lugares em que há frequentemente manifestações sociais bastante fortes sobre esse tema, porque efetivamente não se sabe bem como equacionar esse problema, né? É fácil produzir, esse filme a gente já viu, essa questão a gente já tem mais ou menos enquadrada, produzir grandes conjuntos habitacionais de habitação social nas periferias, é mais ou menos esse problema, mais ou menos, a gente tem resolvido. O que a gente não tem resolvido são as consequências disso e, enfim, o significado que isso tem para as nossas cidades em termos de exclusão social, em termos de integração no tecido urbano, em termos de uma série de outras consequências cujos custos, do ponto de vista de política urbana social, se extrapolam uma série de outras esferas que vão ao tema do transporte urbano, ao tema fiscal, ao tema do custo social do espraiamento urbano, vai ao tema enfim, da regulação do uso do solo. São inúmeros os temas que, de alguma forma, estão associados a essa questão da inclusão urbana. Então, eu gostaria de colocar já direto na mesa aqui para a nossa discussão, como enfrentar esse tema e quais são algumas das vertentes, alguns dos eixos, né, de enfrentamento dessa questão. Você frisou bem, é um desafio que não é só brasileiro, não é só latino-americano. Eu acho que a questão da localização da habitação social tornou-se um problema seríssimo com as experiências chilenas, mexicanas e algumas experiências recentes do governo brasileiro, onde a questão de oferta de solo urbanizado para a construção de habitação social, para os diversos níveis sociais, elas estavam ocorrendo em terrenos, em localizações definidas pelas prefeituras, os governos locais, junto com as suas contrapartes, que eram os empresários, as empresas que estavam construindo. Então, a responsabilidade municipal e a responsabilidade do governo nacional aí devem ser colocadas muito bem definidas nessa equação. Eu creio que alguns países europeus, e aí eu me refiro talvez mais à experiência holandesa, onde tive a oportunidade de viver e trabalhar, mostrou que é possível ofertar habitação social de qualidade, qualidade arquitetônica, qualidade espacial, qualidade de materiais, em localizações excelentes, centrais, e se aprendeu com isso. Por exemplo, durante a reconstrução de Roterdã, o enfoque da produção da habitação social foi o centro da cidade. E, a partir dos anos 90, eles verificaram que isso criou uma estrutura monossocial que não estava criando a diversificação econômica no centro da cidade, que eles queriam revitalizar o centro com uma diversificação não só de ofertas de habitação e de serviços e o que eles chamavam do urban entertainment, uma série de equipamentos de criar essa dinâmica no centro da cidade durante diferentes períodos do dia e da semana. E com isso, eles começaram a diversificar
a localização da habitação, permitir que alguns edifícios de habitação social fossem demolidos e as associações de habitação reconstruírem com uma diversificação de renda, níveis de renda, para criar essa base econômica que a cidade central necessitava. E eu acho isso importante porque esse é um debate que se trava em São Paulo, onde há um movimento de querer concentrar bastante a habitação social no centro, e eu acho que isso poderá trazer algum equívoco no futuro. Então, acho que é um desafio, de fato, e acho que os municípios não estão tendo, talvez, a coragem de intervir nos sistemas e no domínio da propriedade privada e com os instrumentos do Estatuto da Cidade realmente trazer para mais perto da área urbana a localização desses investimentos. Eu acho que nós temos que considerar algumas diferenças quando nós fazemos referência a países desenvolvidos, por exemplo, como a Holanda, os Estados Unidos, a França e o Brasil. Eu acho que os exemplos de lá são muito bons porque mostram que é possível o convívio de diferentes classes no mesmo espaço nas cidades. Mas nós temos duas grandes desvantagens aqui na nossa realidade latino-americana, especialmente a brasileira. Uma desvantagem nossa é que a nossa população ainda continua crescendo em ritmo considerável. E esse crescimento demográfico é mais intenso entre os pobres do que entre a classe média e os ricos. Eu acho que o Estatuto da Cidade oferece pelo menos dois instrumentos muito interessantes para mitigar o problema. Um deles é a declaratória de certas áreas como ZEIs, Zonas Especiais de Interesse Social. E a outra é a edificação compulsória. Isso provocaria, no meu entender, uma desvalorização ou uma redução do preço dos terrenos assim declarados. Por quê? Se ali você, em vez de construir um hotel de 7 estrelas, você só pode construir habitações de interesse social, o preço do terreno normalmente é muito menor do que no caso desse terreno ser considerado como um preço de mercado para fazer o que você quiser, o seu maior e melhor uso. O outro é edificação compulsória, para evitar que pessoas mantenham terrenos bem localizados fora do mercado. Então, ou você edifica, dá um uso, ou então você tem a sua tributação que vai em aumento, o IPTU pode chegar até 15%, e no limite de 5 anos você pode ser desapropriado com pagamentos com títulos da dívida pública. Eu acho que são dois instrumentos interessantes, estão sendo utilizados em algumas cidades, em outras ainda não, mas isso requer vontade política das autoridades em colocá-lo isso no plano diretor e executar esse processo. Eu gostaria de adicionar uma dimensão sobre esse problema que poderia, de alguma forma, indicar alguma mudança na atitude em relação a esse tema, que tem a ver com, no passado, de alguma forma, ou até recentemente, esse maior melhor uso que você define tem sido quase que hegemônico em termos de planejamento urbano, se faz respeitando essas regras, né? E hoje em dia já em várias esferas já questionam isso, né? Já questionam, por exemplo, qual é o custo social versus o custo privado de se promover maior a utilização de terras em áreas mais internas, mesmo que a um custo do melhor e maior uso. Quando você começa a colocar na equação quanto a sociedade está pagando pelas consequências da produção, da localização de habitação social em áreas afastadas da cidade e custos indiretos que não são efetivamente absorvidos diretamente pelos usuários, começa a se perceber que a sociedade está pagando bastante alto, tanto em termos de transporte, tanto em termos na área fiscal, tanto em termos de custos de expansão da infraestrutura, que o espraiamento tem um custo crescente sobre isso, quanto também por custos
outros, o tipo degradação ambiental, violência urbana, uma série de problemas novos de convivência social, que tem um custo cada vez maior para as administrações públicas locais. Quando você começa a faturar todos esses custos, você passa a mudar um pouco a relação de custo-benefício em, na verdade, converter certas áreas mais internas em áreas para destinação de habitação social. Para você utilizar um terreno bem localizado para habitação de interesse social, e se isso levar o governo, o Estado, a ter que expropriar, o Estado pensa 2, 3, 4 vezes em usar tanto dinheiro para expropriar para finalidades de habitação de interesse social, ao estilo como elas vinham sido feitas antes, com baixa densidade. Então, aqui também existe um certo dilema. Tudo bem, você pode desapropriar um terreno bem localizado e construir habitações de interesse social, desde que os que vão habitar esses novos apartamentos aceitem em viver em grande verticalidade, que é uma grande resistência. Se você compra um terreno por um preço de mercado alto, mas se você usar ali para construir 5 vezes mais habitações de interesse social do que você construiria antes, isto é, construir na altura, edifícios de 20, 25 andares, você pode até minorar esse custo. Mas aí aparece um outro problema, que é a manutenção. Elevador é caro, né? Elevador encarece, tudo encarece quando você constrói em altura. Porque em altura, na vertical, os custos dos serviços públicos que antes você faria na horizontal, tornam-se privados. São os que moram ali que têm que pagar energia para mover o elevador, para levar a água até lá em cima, etc, etc. Então, aí tem que ter uma equação muito boa para não deixar que esses edifícios, depois de construídos, comecem a se deteriorar de uma forma, assim, avassaladora, né? Qual é a obrigação do Estado em relação a isso? Porque ou a gente vai deixar que o mercado produza e ele não produz. Então, a obrigação do Estado é em planejar e obrigar a que o mercado produza também, né? Então, estimular. Ou a obrigação do Estado é produzir também, como se fora a habitação social um serviço público. Porque a habitação social não é classificada como um serviço público. Então, a rigor, o Estado não tem que fazer o provimento necessário. Você não pode fazer, por exemplo, uma desapropriação justificando com o interesse público a produção de uma habitação social? Não, sim, eu não estou dizendo... Não, só eu queria que você... Eu não estou dizendo, uma coisa é classificar como serviço público. Quando você classifica uma atividade como serviço público, o Estado é obrigado a prover. Veja bem, o Brasil assumiu um compromisso quando assinou a Agenda Habitat em 96, em comprometer-se a promover a realização progressiva e completa do direito a uma habitação adequada. E isso está formulado nos instrumentos internacionais. Mas o que significa isso? É criar as condições para que os indivíduos possam acessar uma habitação que é considerada adequada e definida como tal. Tem 7 variáveis que definem localização adequada, serviços adequados, tamanho adequado, segurança da propriedade ou do direito de estar ali e não ser desalojado forçadamente. Quer dizer, há 7 componentes. O Brasil se comprometeu, inclusive incluiu esse direito a uma habitação adequada na sua Constituição. Então, o que significa isso? Criar essas condições. É ter uma política, é ter uma estratégia, utilizar os instrumentos que o Sandrone fala, respeitar esse direito como uma aspiração das pessoas e aí, então, começar a tentar resolver isso nessa equação complexa que cai no nível local. Eu participei da formulação do documento que define como se operacionaliza esse direito à habitação, junto com a oficina do Comissariado
das Nações Unidas para os Direitos Humanos, e é interessante porque era importante desmistificar que o reconhecimento desse direito não obrigava a construção de casas e apartamentos para as pessoas, mas criar essas condições de políticas institucionais, mecanismos, etc., que as pessoas possam, de diferentes maneiras, acessar a isso. E se não fizer? E se o Estado... Quem é esse Estado que tem que fazer o quê? O prefeito de uma cidade ou de outra. Se não o faz... Que consequência tem, né? Que consequências tem? E o que ele deve fazer? E ele pode fazer sozinho, sem a ajuda da Câmara? E se a Câmara não aprova ou aprova um projeto em alguma área, como tem vários de grandes empreendimentos de operações urbanas que não tem nenhuma previsão de habitação social? De quem que é a responsabilidade? E se os recursos são públicos, eles não fizeram essa provisão? Neste mesmo artigo da Constituição, artigo 6º da Constituição, em que se é assegurado o direito à moradia, está lá direito à moradia, direito à educação, direito à saúde, direito ao lazer, direito ao trabalho. Então, nós temos, na nossa cultura jurídica, quase que uma ideia de suficiência ao dizer, já botei na minha Constituição que você tem direito à moradia, já assinei um documento papel, né? internacional que você tem. E não fazem. As decisões políticas não incluem. Nesse sentido, é que eu estou falando em que a obrigação do Estado talvez seja muito mais em relação à implementação de políticas também uma parte de construção, mas talvez não com a construção para a patrimonialidade, mas para a construção do serviço de moradia. Isso significa que você vai deixar de ficar preocupado com se você está dando patrimônio no centro da cidade, porque aquele patrimônio pertence ao poder público, é um serviço público. No fundo, o desafio da urbanização e levando em conta a localização da habitação social, o Estado tem um papel fundamental. Na conjuntura atual dos países em desenvolvimento, eu creio que os Estados só vão cumprir com seus compromissos políticos, constitucionais ou internacionais à medida que uma sociedade civil organizada, educada, bem informada, passa a demandar a execução desses direitos. Eu acho que o problema do crescimento demográfico é uma questão crucial, não só do crescimento total, mas da migração para determinadas cidades em função de grandes projetos que nem sempre são do próprio município, mas são do Estado, são do governo federal, que localizam ali e esquecem o impacto urbano que vai ter e o crescimento migratório que vai ter nessas cidades. Como se isso não fosse uma condicionante para, inclusive, o enriquecimento e, ao mesmo tempo, o empobrecimento daquela cidade. Eu acho que isso não é levado em consideração, por exemplo, em planejamentos regionais inexistentes no país, não é só municipal, é o regional inexistente. E a segunda questão que eu pergunto é se a gente pode resolver o problema da habitação, que para todos, nem vou dizer social, se isso não é o fruto da própria desigualdade de renda no país. Porque no dia em que não houver tão ricos nem tão pobres, formos todos mais ou menos classe média, se esse problema não vai se resolver naturalmente. E se a gente não está querendo resolver o problema da habitação social, para continuarmos sermos um país de muitos ricos e uma população massa de pobres, quer dizer, no sentido de que isto não advém de um outro problema, que não é da habitação social, que é um problema de trazer para a população um enriquecimento natural e, com esse enriquecimento natural, um acesso aos benefícios naturais. Quer dizer. Eu acho bastante, a questão é interessante. Eu tenho várias dúvidas se o aumento de renda nas condições, mantido todo o resto constante, se isso, o aumento de renda, faria o truque, né? Não, claro que não. A minha impressão é que tem algo mais do que isso, que tem a ver com
com normas de regulação do uso do solo, tem muito a ver com a acessibilidade à habitação, com investimentos em infraestrutura urbana, que tem muito a ver com preços relativos à terra, que isso aí ele não é que em si, apesar do preço da terra ser um percentual relativamente pequeno no valor do imóvel, é aparente só, porque na realidade ele representa muito mais se você considera os custos associados ao preço da terra. Por exemplo, quando você fala, não, a terra é mais barata na periferia da cidade, você compra a terra urbanizada lá, digamos, a $40, $50 o metro quadrado. Mas para você comprar um lote lá, de um determinado tamanho mínimo, o valor da terra para você nessa localização é o valor do lote mais o teu custo de transporte. Se você contabiliza o custo de transporte, que em geral, tomando os números básicos das nossas cidades, de $1, $1,50 por trajeto, que é um número relativamente conservador, você capitaliza isso em 30 anos, o mesmo período de um financiamento habitacional, você está falando aí de entre 15 e 20 mil dólares de que você efetivamente está gastando para viver ali na periferia. Então, o valor daquela localização não é só o preço em si do lote, é o preço do lote e para aceder à cidade, que é um valor muito mais alto. O quanto a gente vai conseguir insistir na solução de transporte através do modelo monocentrista urbano que a gente tem hoje em dia, que a gente convive hoje em dia. Isso, em algum momento, tem que ser os planejadores urbanos, tem que rever essa ideia, né? Que não é possível, por melhor que seja um sistema de transporte que você crie, massifique, etc., que você traga diariamente toda uma população periférica para o centro e, no final da noite, devolve para as periferias. Mas isso está em um debate... É um debate super atual, que é as novas centralidades, conectadas não com um modelo de transporte público, mas uma visão de mobilidade urbana, onde você tem todos os sistemas modais de acessibilidade e mobilidade, e a relocalização de empregos e oportunidades, essa é a questão. Oportunidade de geração de renda. Então, eu acho que voltando assim, conectando o desafio da localização que você se referiu, da habitação social e a questão do transporte, é fundamental. Nos países onde se avançou na produção de habitação social adequada e onde esses processos de, vamos dizer, de expulsão por mercado ou por outros motivos é mínimo, é porque existe uma acessibilidade muito alta, não só a sistemas de mobilidade, mas emprego, serviços, bens, escola, saúde, quer dizer, você tem aí toda uma relocalização das centralidades da cidade, da oferta e localização desses serviços. Se nós não formos por aí, você vai ter situações extremas, onde você tem esses movimentos modais de população, centro, periferia, ou centro, outros locais. Os pendulares, porque está tudo localizado, vamos dizer, na parte central da cidade. E se vocês permitem, eu vou trazer um exemplo e de volta essa questão das centralidades, do modelo de transportes e do planejamento. O nosso planejamento aqui no Brasil é um planejamento rígido, ou seja, você zonifica a cidade e diz aqui você pode esse comércio, aqui esse e tal, aquilo indústria e tal, e ali aprovado por lei não se mexe. E se determinada cidade você tem uma zona que pode escola, mas que já tem escola demais, ninguém consegue se mexer porque é um movimento escolar, mas a lei continua dizendo que você pode escola ali. E o instrumento que a gente não tem de flexibilidade decisória é dizer assim, olha, aqui pode escola em termos, porque chega um nível em que se algum não sair, outro não entra. Ou aqui pode em determinada indústria, mas desde que num determinado patamar, porque se chegar a esse patamar vai ter que botar a indústria em outro lugar. Isso requer um modelo de planejamento nas nossas cidades mais flexível para um processo mais dinâmico, porque o dinamismo está no planejamento urbano, porque em uma hora você tem um determinado crescimento, outra hora demográfico, outra hora acontece um ponto estratégico e você vai tendo que mudar.
E se, por exemplo, no Brasil nós temos a certa fixação de que tudo tem que estar na lei votada politicamente para os vereadores, esse modelo é absolutamente impossível de ser realizado. Então nós temos que também discutir os processos decisórios no planejamento. O caso da mobilidade chegou a um tal ponto em que a cidade constantemente tem estrangulamentos na sua circulação. Tem centenas de quilômetros de ruas congestionadas, avenidas congestionadas. Então, esse problema tem que ser resolvido. Ele pode ser, eu acho que pode. Mas Como? Você tem várias medidas. Em primeiro lugar, você tem que dar preferência ao transporte público. E dar preferência ao transporte público envolve, por exemplo, a construção mais bem difundida de corredores exclusivos. Porque nós sabemos que o que provoca o congestionamento não são nem os ônibus nem os caminhões. Eles podem agravar, mas são os carros particulares. E outra alternativa é você reduzir as tarifas. Porque você reduzindo as tarifas, você pode levar muita gente que tem carro, que eu classificaria aquela camada da classe média mais pobre, que tem um carro, mas tem dificuldades em mantê-lo, de preferir o transporte público. Mas, Paulo, uma redução de tarifa não estaria sendo um incentivo para a população se mover mais para a periferia, porque viabiliza residir mais longe do centro? Não. Porque a tarifa é mais baixa? Não, não creio. A tarifa mais baixa simplesmente aliviaria os usuários de comprometer uma parte do seu rendimento naquele momento para pagar o transporte. Ele poderia pagar outras coisas, não moradia, eu diria, mais alimentação, educação, saúde, etc. Eu acho que o deslocamento seriam para esses consumos. Mas a vantagem seria aliviar o trânsito. Porque se 10% das pessoas passem a usar transporte público e deixam os seus carros em casa, isso melhora o trânsito. Melhorando o trânsito, você dá mais eficiência no transporte por superfície. Mas eu creio que no estado em que nós já chegamos, é indispensável ampliar a rede de metrô. Ora, tudo isso custa mais caro. Se você reduzir o preço das tarifas, você vai ter que subsidiar o serviço com mais dinheiro. E aí chegamos, tudo confluindo para o estrangulamento dos orçamentos das prefeituras e dos estados. Então, aqui há uma questão muito importante, que é capturar mais valias criadas por essa própria expansão.